Oi pessoal, tudo bem? Vocês conseguem ver aí pelo último vídeo que eu gravei desse assunto de teoremas de Menelaus, já faz alguns anos, né? Desde a última gravação. Mas hoje eu dei uma aula desse assunto e dois alunos trouxeram uma questão bem legal, que é essa da FUVEST 2017, e eu resolvi gravar esse vídeo para trazer aqui para o canal e incrementar o conteúdo, tá bom? Então a questão diz o seguinte: a gente tem um retângulo ABCD, base 4 e altura 2. A gente sabe que os pontos MN são pontos médios aqui dos lados e a gente quer encontrar a área desse triângulo AFE. Esse triângulozinho, a área desse triângulozinho achurado. Então essa questão, né, ela pode ser resolvida mais facilmente com teoremas de Menelaus, se bem que não é obrigatório usar esse teorema, você poderia resolver essa questão sem usar esse teorema, só que esse teorema vai permitir que a gente resolva mais rápido. Então vamos lá, vamos dar uma olhada. Primeira etapa aqui da solução, a gente vai usar uma ideia simples de semelhanças de triângulos. Então eu vou olhar dois triângulos aqui nessa figura. Vamos lá, vamos desenhar aqui. A gente tem os triângulos NFC e o triângulo FAB. Esses triângulos são semelhantes. Bom, o que a gente vai fazer aí, né? Como é que a gente vai garantir que eles são semelhantes? A gente nota logo que o ângulo aqui, os ângulos com vértice em F, eles são opostos pelo vértice, logo eles são iguais. E a gente também observa que o AB e o NC, esses segmentos são paralelos. Claro, né, eles estão contidos em lados opostos do retângulo, a gente sabe que lados opostos de um retângulo são sempre paralelos. Então eu posso dizer que esse ângulozinho aqui em A e esse ângulozinho em C, eles são ângulos correspondentes nas paralelas, portanto esses dois triângulos eles têm dois pares de ângulos em comum, né? Isso permite que a gente conclua a semelhança. Como a gente sabe que AB vale 4 e a gente sabe que NC vale 2, a gente sabe então que a razão de semelhança entre esses dois triângulos é 2. Né? Então, segmentos no triângulo de baixo tem sempre o dobro da medida de segmentos homólogos no triângulo de cima. Então, por exemplo, né, se eu chamo esse pedacinho aqui de x, esse pedaço vai ter que valer 2x aqui no triângulo de baixo. Né? E com isso a gente consegue descobrir também as alturas desses dois triângulos. Né? Afinal de contas, a gente sabe que a soma das alturas vai dar 2 e a gente sabe que a altura do de baixo é 2 vezes a altura do de cima. Né? Então eu vou dividir numa razão 2 para 1. Então eu posso pegar essa altura, esse comprimento 2, e dizer que 1/3 desse comprimento é a altura de cima, 2/3 é a altura de baixo. Então 1/3 de 2, 2/3, e 2/3 de 2, 4/3. Vamos ver se bateu certinho, né? 2/3 mais 4/3, a soma dá 6/3, né? Ou seja, 2 é o lado BC e 4/3 é o dobro de 2/3. A razão entre as alturas deu a razão de semelhança também. Bom, e o que isso ajuda a gente, né? Agora sim, né? No segundo passo, finalmente a gente vai usar aí o Menelaus na estrela do vídeo. A gente vai observar o teorema de Menelaus no triângulo, nesse triângulozinho FCB. Então, olhando para esse triângulo, né, a gente consegue usar aí o teorema de Menelaus. Bom, como que a gente vai usar o teorema, né? A gente vai fazer o seguinte: a gente vai cortar aqui pelos pontos A e M, né? Fiz essa reta AEM, cortando aqui dois lados do triângulo e o prolongamento do terceiro lado. Pessoal, a gente já sabe, né? A gente já conhece o CM, o BM vale 1 e 1. A gente já conhece a razão também entre o CF e o FA. Né? O CF vale x e o FA ele vale 2x. A gente tirou essa ideia aqui da semelhança de cima. Então agora a gente pode usar o teorema de Menelaus. O triângulo é o CFB, então eu vou dizer vou escrever CF, FB e BC. Esse produto tem que dar 1. No lado CF, no prolongamento, eu tenho o vértice A. No segmento FB, eu tenho o ponto E. E no BC, eu tenho um ponto M.
Vamos lá, vamos ver como é que vai ficar então, né? CA é x mais 2x, 3x, e o AF é 2x. FE sobre EB é o que a gente quer descobrir. E BM sobre MC, BM e MC são iguais, né? São iguais a 1, a razão, portanto, é 1. E aí, pessoal, vai ficar FE sobre EB é igual a, corto aqui o x com x, isso vai dar 3 sobre 2, que eu passo para o outro lado invertendo, 2/3. Razão aqui entre FE e EB, portanto, é 2/3. E aí, pessoal, a gente vai, né, para a terceira e última etapa da solução desse problema. Vamos ver, a gente quer encontrar, deixa eu fazer aqui mais um desenho, a gente quer encontrar a área desse triângulo AFE, né? Esse triângulozinho, né? Deixa eu pintar ele aqui de vermelho, é a área desse triângulo que a gente quer. E a gente tem aqui o triângulo, embaixo, né? O triângulo A é B, né? Tem o triângulo AFB. Vamos lá. Pessoal, a gente viu, né, que a razão entre FB e EB é 2/3. Então, se eu resolvo chamar, por exemplo, aqui eu chamei de x, eu não devia ter chamado de x, né, porque eu já tinha usado o x antes. Ah não, desculpa, é o mesmo x, né? Não tem problema não, é o mesmo x aqui. Agora eu vou usar y, vou usar uma letra diferente. Vou dizer que essa razão 2/3 é 2y sobre 3y, tá bom? E aí eu posso dizer que FE vale 2y e posso dizer que EB vale 3y. Então, a gente usa agora aquela ideia da razão entre as áreas. Eu tenho esses dois triângulos, AFE e AFB, e eu sei o seguinte, esses triângulos eles têm uma altura comum saindo do vértice A. Né? Então, se eles têm a mesma altura, a razão entre as áreas vai ser a razão entre as bases. Então, eu posso dizer que a área do AFE, que é o que a gente quer, dividido pela área do AFB, a razão entre as áreas, é igual, pessoal, à razão entre as bases 2y e 5y. 2y e 5y. Né? Então, já sei que a área do AFB é 2/5 da área do... a área do AFE, perdão, é 2/5 da área do AFB. Né? Então, a área do AFE é igual a 2/5 da área do AFB. Se eu soubesse a área do AFB, né, conseguiria resolver o problema. E aí, né, olhando para esse desenho, você consegue descobrir fácil a área do AFB? Né? Se quiser, pausa um pouquinho o vídeo para olhar, ver se está fácil de matar esse problema. Vamos lá. Pausou o vídeo, né? Vamos ver então. Para achar a área do AFB, pessoal, olha o AFB aqui. A gente já tem base e a gente já tem altura, né? Que molezinha, hein? É só fazer base vezes altura dividido por 2 e tá tudo certo. Então, corta 2 com 2, simplificou, e a gente vai ter a área do AFE é igual a 4 vezes 4, 16, dividido por 5 vezes 3, 15, né? Então, tá pronto. 16 sobre 15 é a área desse triângulozinho achurado. Certinho, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau, tchau e até a próxima.